Muito bem. Boa tarde para quem está aqui, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está na gravação. Se você está vendo a gravação e você não veio na nossa aula ao vivo, você já perdeu ali o pessoal abrindo o coração e a gente se conectando, tá? Então, você vai ter acesso apenas ao conteúdo, mas a parte humana da gente se conectando, você perdeu, tá? É só para dar uma cutucada para você tentar vir numa próxima. Bom, vamos começar então. Por que é tão difícil a gente se priorizar sem culpa? E aí é o que eu falei antes, porque a gente cresceu ouvindo, de uma forma direta ou sutil, que se colocar em primeiro lugar é sinal de egoísmo, é sinal de fraqueza, é falta de comprometimento com os outros. Gente, eu falei que eu falei que a gente ia priorizar o desabafo depois, mas eu gosto de me expor, então eu vou me expor. Eu cresci com uma mãe que eu tenho certeza que ela tem um autossacrifício terrível. Porque, de verdade, ela pedia para eu atender o telefone, ou eu falar com alguma amiga e dizer que ela não estava, porque era muito mais fácil para ela dizer que ela não estava, que ela estava ocupada, do que ir até lá, atender essa amiga e dizer que ela não queria ir. Então, primeiro que eu já cresci mentindo, né? Começamos bem a educação. Mas ela tinha essa questão de que ela não conseguia, até hoje ela tem, ela não consegue dizer não, principalmente para amigos. Ai, vem aqui fazer um favor. Ela tá super ocupada, ela vai. E aí ela pedia para eu e para minha irmã falar que não, que ela estava ocupada, que ela estava trabalhando, que ela não estava em casa, porque ela preferia isso do que falar que não. E eu falava, mãe, por que você só não chega e fala, ó, você está ocupada, não dá para você ir agora, depois você vai. Ah, mas porque fulana sempre me ajuda. Tá bom, e só porque ela sempre te ajuda, você tem que ajudar ela no momento que ela te pede? Ai, Camila, como você é ruim. Aí ela, desde pequena, ela falava que eu era egoísta. Aí você é muito egoísta, não é assim que a gente vive. E aí vê como que a gente cresce num mundo onde você dizer não e você dizer que está ocupado, dizer que está ocupado é egoísmo. E aí o que a Paula falou, né? Eu aprendi vendo a minha mãe, mas ela também aprendeu ali porque a mãe dela fazia tudo por ela. E aí tem essa questão também, que eu vou tocar na ferida, que eu sei que muitas aqui são mães, mas todo mundo aqui é filha, pelo menos, de que a gente romantiza a maternidade dizendo que a maternidade é o quê? Sacrifício. Por que, que ser mãe é padecer no paraíso? Porque em terra você vai se sacrificar o tempo todo. Você vai abrir mão, você vai deixar sonhos de lado, você vai priorizar o outro que é o teu filho. A gente já começa aí. A maternidade, a paternidade, né? Não, pelo meu filho eu faço tudo. A gente vê isso nos filmes, nas novelas. E assim, não é que seja uma coisa errada, mas eu até lembrei, eu perdi aqui um pouco o negócio, não sei porque eu lembrei. Você já ouviu aquela frase? Ai, eu mataria pelo meu filho? Eu vi uma ação uma vez que era e pelo seu filho, você viveria? Você morreria e mataria pelo seu filho, tá bom. Mas você viveria por ele? Você escolheria a si? Você cuidaria de si? Você se priorizaria pelo seu filho? Porque matar e morrer pelo filho é ok. Mas e viver? Escolher viver por conta do seu filho. Então, assim, a gente cresce numa sociedade em que você precisa sempre estar se auto-sacrificando para tudo. O auto-sacrifício é muito, muito, muito recompensado. A gente vê uma história triste de uma criança trabalhando no farol. Olha que coisa linda, que bom que pelo menos não está roubando. A criança não está indo na escola, amigo. Ela não está nem amparada, mas você está achando bonito porque pelo menos ela não está roubando. O seu pai se mata de trabalhar, quase não consegue aposentar, mas olha que lindo, ele fez tudo isso para os seus filhos. E a gente vai sempre romantizando esse auto-sacrifício, porque os fins justificam os meios. E enquanto isso, essas pessoas elas vão ali, ó, no chão. Então, como que eu vou falar para os outros, falar assim, olha, eu cuido de mim, eu me priorizo, eu descanso. A gente teve a provocação de Carol, né, perguntando no final de semana quem que estava descansando. Mas ela mesmo estava trabalhando, né? Que ela fica aí fazendo essa provocação e você trabalha, né, Carol? Mas enfim.
Quem que estava descansando no final de semana? Vocês têm um costume de descansar? Descansar total, não estou falando de não atender, mas não estudar, não pensar em psicologia, não ser psicólogo por pelo menos 2 dias, minha gente. Porque a gente vira psicólogo, parece que vira a personalidade da gente, né? Pô, agora não é Camila, é Camila psicóloga. Não existe separado. E aí, isso ainda é até reforçado, né? Que todo mundo chega e fala assim, ai, Gabi, eu soube que você é psicóloga, me explica um negócio. 11 horas da noite, num domingo. Então, assim, a gente tem que saber relaxar também. É difícil colocar esses limites, mas eu que tenho que começar a colocar. Porque a forma como eu cuido de mim, como eu priorizo, como eu me respeito, vai ditar os meus outros relacionamentos. Como que a outra pessoa vai respeitar os meus limites se nem eu respeito? E aí a gente vê o cuidado como se fosse um luxo. E vou dizer que isso também tem uma questão assim de como a sociedade vê isso, porque se vocês forem ver, todas as formas de autocuidado hoje são caras, tá? Terapia é caro, skincare é caro, aí inventaram aquele hobby lá de desenhar, agora é caro também desenhar. Eu estava trabalhando isso com uma paciente de desenhar, de ter hobbies, ela, não, eu quero comprar o Boogie Woods, sei lá como é que fala esse negócio, que é aquele negócio do ursinho. Aí me confundi toda. Mas, enfim, aí eu tenho que comprar o desenho lá do ursinho, aí tem essas 100 canetas aqui coloridas que eu vi na Amazon, que vai vir importada. Eu falei, minha filha, eu quis pintar, sabe o que eu comprei? Eu comprei um livrinho, tá aqui não, um livrinho das princesas numa loja estilo Americanas e um pacote de 12 cores daqueles bem peba de lápis de cor. Acabou, tô lá pintando minhas princesas, ó. E até nisso, se vocês for verem as comunidades, o pessoal fica competindo, tá? Ai, porque fulana desenhou melhor a luz. Porque ciclano fez melhor o negócio da água. Ah, pelo amor de Deus, minha gente. Até nisso vocês querem competir num desenho de criança. Eu desenhando e a linha não saindo, a tinta não saindo dentro da linha, eu tô feliz já. Olha que desenho bonito. Pois é, deixa a criatividade. Aí fica imitando um ao outro, né? Aí eu vou imitar o estilo de fulaninho. Aí vira um hobby que, de novo, não é sobre autocuidado, é sobre você se competir, se comparar, tentar fazer o melhor sem descanso, amor. Tem um pessoal que, assim, eu fico cansado só de ouvir, de verdade. Meu amigo, como é que é essa mente aí, né? É cansativo a fatura, porque para mim, só de ouvindo, imaginando, eu já estou cansada. Então, assim, a gente precisa também, né? Não é cair em qualquer hobby, em qualquer autocuidado, porque senão a gente cai nisso, nas competições do autocuidado. Aí, porque eu fiz mais skincare que você. Ah, pelo amor de Deus, né? Todo mundo aqui quase 30 anos. Para, não tenho mais tempo para isso. Vamos parar. Então, cuidado com isso de vocês olharem como se fosse um luxo. E é tipo, ai, essa semana eu trabalhei demais, então eu mereço. Amor, você merece sempre, tá? O mínimo. Também não é para você ir para o extremo de só fazer por você e se endividar também. Calma lá. Mas você merece descansar. Você merece um dia tomar um banho mais longo, um banho quente, né? Falei que tá frio. Demorei hoje pra caramba, fui lavar o cabelo, fiquei lá, ó, na água quente. Ah, mas a água quente faz mal pro cabelo. Mas não vou tomar banho gelado nem ferrando, minha gente. Tava lá, tranquilo. Quase esqueci. Por isso que atrasou o almoço, aí atrasou eu entrar aqui, atrasou tudo. Mas hoje eu mereço. E não foi nenhum fim do mundo. Então a gente precisa trabalhar isso primeiro na gente. E aí, qual seria o caminho para mudar isso? Outra provocação. Esse aqui vocês arriscam dizer qual que seria o caminho? Eu acho que o primeiro caminho, assim, pelo menos o que eu particularmente tenho feito é justamente meio que se forçar, entre aspas, né, a fazer. Acho que usar ali da ativação comportamental, talvez, né? Porque talvez no início venha alguns sentimentos e tal, né? E você está se acostumando ali ainda a se priorizar. Então, acho que num primeiro momento, né, para alguém que não tem esse hábito e tem essa dificuldade, eu acho que seria muito nessa regra
vou agendar X hora comigo para fazer tal coisa, meio que ali obrigando para que aos pouquinhos isso seja implementado ali como um hábito e realmente algo prazeroso ali, de fato, né? Eu acho que eu vejo um pouquinho dessa forma. Perfeito, Gabi. Até porque todo hábito começa com uma obrigação, né? Ah, eu quero fazer academia, você vai se obrigar. Eu quero beber 2 litros de água por dia, você vai se obrigar. Porque você não tem costume. Quando você era criança, que a sua mãe falou que pelo menos você tinha que tomar 2 banhos no dia, foi na obrigação, né? Ela aqui com chinelo, só ameaçando. E você lá, não, pelo amor de Deus, eu vou. Porque a pior coisa que tem é você apanhar no banho, né? Que você tá pelado e molhado, ainda é mais. Aí você sai correndo. Mas, enfim, tudo começa pela obrigação. Então, o primeiro passo, de fato, primeiro, a gente entender que a gente pode e a gente precisa, que é isso que a gente está fazendo aqui. Por que eu estou repetindo as mesmas coisas que eu falei na outra semana? Porque repetição leva o quê? A elaboração, a entendimento, é repetindo o que a gente aprende. Então, primeiro entender e depois se forçar. Eu vou, sim, ter um tempo para mim. Você sabe que desde que eu comecei a morar sozinha, que aí a primeira coisa que eu fiz foi inventar minhas próprias regras, né? Porque minha mãe tinha a regra de final de semana fazer faxina. Eu ficava, pelo amor de Deus. Eu trabalho a semana inteira, eu estudo a semana inteira, porque toda a minha graduação foi estudando e trabalhando. Aí, sábado e domingo, ela queria fazer faxina. Ah, mas é o único momento que eu tenho. Eu falei, você, linda, eu não quero. Mas eu era obrigada, né? Porque eu morava na casa dela, então, enfim. Primeira coisa que eu estipulei é, não tem faxina domingo, gente, pelo amor de Deus. Domingo, eu sou inútil ao meu país, eu não faço nada. Sabe o que eu fiz? O máximo que eu fiz ontem foi no mercado, mas por quê? Porque eu queria comprar comida pronta, daí eu comprei uma lasanha, e o meu esforço ontem foi colocar essa lasanha no micro-ondas. Foi isso. Não me esforcei para mais nada ontem. Tanto que deixei para lavar meu cabelo hoje, porque até lavar o cabelo eu estava com preguiça. Tá frio pra caramba. Eu falei, não vou molhar minha cabeça nesse frio. Hoje tá um pouquinho menos, não fui. E aí eu estipulei essa regra, ó. A gente arruma no sábado, a gente vai mantendo na semana, mas domingo, você esqueça, eu não vou lavar um copo. Aí hoje eu vou lá e lavo. Um dia só a louça ficar ali, minha gente, ninguém vai morrer, não, tá? E eu tenho 3 gatos, sem que a barata aqui, eles matam antes, tá tudo certo. Não dá nada, não. As baratas nem gostam daqui. Então, o primeiro passo é, de fato, a gente entender isso e se forçar. Aí eu vou perguntar para vocês, por que vocês já começaram a se forçar ou estão pensando em começar a se forçar? Eu estou me forçando a ir para academia. Ai, que linda. Cadê foto? Eu quero foto. Não, foto não. Foto você está pedindo demais. Sabe, quando não gosta dessas Carol, interações. a Oi. gente vai. Tem que tirar foto para registrar, tu sabe, né? Que se não mete a foto, o shape não cresce. Tirar Aquela foto foto e falar para cresce Pela muito. graça de Jesus, tudo menos foto. Por favor, eu Eu vou quero ver todo o look. dia. Eu quero Não ver tem o tempo. look, não, você não tá entendendo. Não existe look nenhum, não. Que bexiga de look? Eu tô fazendo o esforço de ir lá, eu quero lá saber de look. Tu estás vestida de academia, é? Tu vai. Eu vou daqui a Gente, pouco me montar na roupa da academia, botar um casaco para ninguém ver, porque senão não tenho nem coragem mais tarde. gente, Eu um vou, parênteses. eu vou começar o Pilates, talvez. Teve um dia que eu vi presencialmente, eu achei que isso só acontecia na internet. Uma menina maquiada, gente. Ela tava maquiada. Eu achei que isso era só na internet. Eu falei assim, não é possível. Eu falei assim, gente, Na academia, fica bem. na academia prontíssima para puxar ferro com blush, rímel, lápis. Eu sempre quis saber como. Deixe, Porque, assim, né? deixe ela que ela é rata de academia. Deixe ela. Gente, Não, não olha, tem como, porque se vai pra academia pra malhar, a gente soa. Maquiagem derrete tudo. Eu vou pedir a marca da Sim, maquiagem dela, que tá não, durando né? ali. Se gosta de ir arrumada para academia, com perfume. Tem uma pessoa que bota perfume francês para ir para academia, sério? Meu Deus do céu. Mas tá indo, né? Tá indo. Não. Agora Tem eu que ir, né? Vai arrumada de lente de contato azul.
Fiquei chocada, tá? Mas enfim, depois eu vou querer uma foto, Carol, uma fotinho só. Eu acho que é para ficar no shape, arrumado, para ficar na vibe da academia. Mas tem gente que vai para academia que é para socializar, sabia? Que é para fazer amizade, arranjar namorado, nesse estilo aí. Não, mas, meu Deus, tem uma raiva de gente que vai para socializar, que para o aparelho, fica lá 3 pessoas revezando o aparelho e não param de conversar. Você vem aqui para quê? Para a língua crescer ou para os músculos? Eu gosto da Gabi porque ela é tão ranzizazinho que ela diminui o meu jeito ranziza, eu pareço legal. Mas acredita que existe gente assim? Eu conheci um cara que ele ia para academia, toda hora que eu chegava na academia, ele estava lá. Ele passava 3, 4, 5 horas na academia. Aí, caralho, eu no shape, rapaz, tô arrumado, não sei o que e tal. Meu Deus. É o pior. A academia de bairro é maravilhosa. Fica procurando lugar para colocar o celular. Oh, minha gente. Não E faça fica isso. bravo com você porque você passou na frente da gravação que eles estavam fazendo. Aí você eu vejo A direto. academia já é um lugar sujo, né? Por natureza. E você enfia seu celular, que já não é uma coisa tão limpa, no meio daquelas máquinas, né? Ainda tem outro, ainda chega um suadão que diz assim, vamos revezar. Eu não revezo, não. Eu deixo para ele. Pode usar, amigo. Terminei por hoje. Gabi pode falar e depois a Paula pode falar também. Voltando à pergunta, né, do que a gente tem feito, eu há algum tempo tenho criado o hábito, assim, eu tenho dificuldade de fazer coisas sozinha, né? Então eu tenho buscado fazer essas coisinhas, seja ir para um café, para um cinema, fazer alguma coisa. O cinema, para mim, já de fato se tornou um hobby. Então, assim, eu compro meu lanche, não preciso dividir minha comida, vou lá, eu já acho perfeito. As outras atividades ainda estão sendo construídas. E aproveitar o gancho aí que a Carol trouxe, que eu também comecei a academia, mas que agora eu já estou indo. Gente, eu nunca achei que isso fosse possível, mas eu já estou indo com gosto. Eu já me organizei minha rotina inteira para eu ir todos os dias assim, Não, gente. Menezes, tu não tá bem, não. De segunda a sexta, porque sábado e domingo, por favor, né? E já estou sentindo saudade, mas o que me ajudou foi participar das aulas coletivas. Porque só a musculação não, mas as aulas coletivas me Tá na terapia, ajudaram. né, Menezes? Porque tu não tá bem, não. Assim. Eu juro que agora já sinto falta. As aulas coletivas, pelo menos as minhas lá, eu acho maravilhosas. Então é isso que eu tenho feito aí ultimamente. Eu vou dedurar que a Gabi, quando teve que ficar sem ir para academia, ela sofreu. Ela ficava, não aguento mais. Eu quero. Você, Santana. É você mesmo. Eu vou saber da vida da Menezes e conhecer ela agora. Eu tô sabendo de você. Sei lá. Outra Gabi era do mesmo jeito. Eu fui essa pessoa. Eu me apaixonei pela academia. Eu nunca achei que eu ia dizer isso, mas agora para voltar ao processo, aí quando a gente fica uns meses sem, é foda. Mas eu também, assim, era inegociável. A academia era meu compromisso. E Paula, pode falar. Sábado foi, que eu fui comprar uma yakisoba, né? Comprei meu dinheiro, né? Vou comprar. E aí eu disse, eu vou comprar esse alimento, porque assim, lá em casa na vovó era sopa. E aí eu disse, eu vou comprar. E quando foi no dia, sobrou um pouquinho, né? Que eu tinha deixado. Aí eu comi. Aí, o bom foi a cara do meu irmão. Perguntou se eu tinha almoçado, né? Eu disse, você almoçou lá em vovó? Eu disse, não. Aí ele passou, eu digo, pronto, eu já sabe que você me virar. Porque é assim, uma certa autonomia que eu não ganhei. E bem assim, não quer saber o que você está pensando, deixa eu pensar, chega. Pronto. Eu fazia isso também de numa semana pesada eu comprava uma coisa que eu gostava, mas era sempre doce, aí eu tive que parar, porque aí eu vi que não era outro cuidado, não, era outra coisa, era gula, não. Aí parei, mas era sempre assim, eu comprava uma torta. Essa historinha de eu mereço, hein? É terrível. A questão aqui, eu acho que é esse ponto. A gente tem que chegar no ponto do equilíbrio, onde você nem deixa ali de lado, se deixa de lado, mas também você não vai lá e começa
a comer tudo que não precisa, a também ficar muito relaxada aí também não, né? Tem que ter um ponto de equilíbrio. Mas, enfim, minha gente, cada um tem o seu caminho e são vários caminhos, não existe um só. Um caminho que eu trouxe aqui, que é baseado até no livro da autocompaixão, é o caminho da autobondade. Né? A autobondade, por definição, ela significa interromper o auto-julgamento constante e os comentários depreciativos internos que a maioria de nós vê como algo normal. Então, o primeiro caminho foi o que eu falei. Pare de se julgar. Esses pensamentos que falam que você está sendo egoísta, que você está sendo preguiçosa, que você está se permitindo demais, isso uma coisa que eu até faço com os pacientes ansiosos. Esse pensamento te ajuda ou te atrapalha? Você pensar nisso faz com que você consiga seguir adiante ou te paralisa? Se não está te ajudando, manda embora. Eu cheguei num ponto agora que começa eu chamo de Camila Chata, né? É um personagem chato que fica aparecendo. Começa a encher meu saco, eu falo, pelo amor de Deus, tanta coisa para fazer, eu vou ficar dando ideia para doido, e aí eu vou fazer outra coisa. Eu brigo comigo mesma. É bom porque, assim, eu passo o tempo todo sozinho, só tenho aqui meus gatos, o pessoal vai achar que eu tô brigando com os gatos. Às vezes estou. Mas eu sou eu comigo mesma, falando, pô, não tenho tempo. Não tenho tempo para ficar reclamando. Gabi, tu tá querendo tirar foto, né? A Carol mandando tirar foto, eu já peguei aqui o celular. Eu sabia. Eu vi ela pegando o celular e limpando aqui, eu falei, ela tá limpando a câmera. Minha gente... Carol botou a hora da foto, a hora da foto. Abre a câmera. Ah, a gente quer te ver, Ed. Mostre a sua beleza, Bia também. Eu vou fechar aqui rapidinho. Olha, Silvia. A Silvia hoje tá bonita. Eu não falei nada, viu, Silvia? Que você chegou no meio da aula, mas você está muito chique, muito elegante hoje. Achei. A bicha é organizada, né? Elegantíssima ela, nossa. Olha esse cabelo da Ed também, meu Deus. A Bia falou que eu tava... Chegou uma paciente. Olha aqui, ó. Vamos lá, rapidão. Sorrisos. Aí, foi. Muito bem. Tá vendo só? A gente já tá num nível de ler a mente uma da outra. Eu nem sabia o que ela estava fazendo, mas eu já imaginei que era foto. Pronto. Enfim, o primeiro passo, então, é a gente dar adeus a essas vozes que ficam nos julgando, fica falando que a gente não merece, que a gente não precisa, que a gente não pode. Lembre-se sempre que tudo isso é regra, e regra é o quê? Crença intermediária. E a gente não confia em crença intermediária, ela é falsa. Ela não vai te ajudar. Tá? Para além disso, a autobondade ela se trata também de ativamente nos tratarmos da mesma forma gentil que trataremos um bom amigo. Então, se seu amigo chega para você e fala, Carol, eu estou muito cansada, estou exausta, não aguento mais, eu trabalho quase que o dia inteiro, eu não paro. Aí, quando eu paro, eu deito na cama, eu continuo pensando no trabalho. Você vai falar para essa pessoa, você vai dizer para essa pessoa que tudo bem, ou você vai falar, menina, pelo amor de Deus, procure uma ajuda, uma terapia, vai descansar, pega uma folga, vá para uma praia. É muito simples. Você não mandaria seu amigo se matar de trabalhar. Por que você está fazendo isso? É muito simples. E aí, até aquela brincadeira que a gente fez, né, que a gente saiu do CLT porque estava sendo explorado e agora você se explora sozinho, né? Não é mais patrão que te explora, não, é você. Parabéns. E é 1000 vezes difícil, 1000 vezes mais difícil, porque o patrão eu podia bater de frente, né? Eu vou bater de frente comigo, é esquizofrenia. Fala, Gabi. Eu ia só comentar que é muito doido isso, né? Essa atividade, né? O que você falaria para um amigo, né? E se colocar nessa situação que a gente sempre tem palavras tão carinhosas e tão amorosas e de acolhimento. Eu já fiz algumas vezes, né, com os meus pacientes esse exercício, e depois alguns já pegam, né, o que eu quero fazer, e aí já dá uma resposta meio mais ou menos ali por conta, porque vai saber que depois eu vou perguntar, né, se aquilo caberia para si. Mas é muito interessante quando eles não se ligam aí depois, né? Tipo, isso caberia para você usar isso com você mesmo, e aí vem aquele,
Tipo, faz sentido. É algo assim, não, de explodir a cabeça, né? E a gente, até como psi mesmo, né? A gente esquece disso, a gente acolhe, valida os nossos pacientes com a gente. É tão difícil a gente conseguir fazer isso. Então, enfim, queria trazer isso, o quanto que é importante a gente meio que mudar essa visão, né? Esse lado de, cara, eu não falaria isso para minha melhor amiga, por que eu tô falando isso para mim? Exato. E assim, além, né? Como que eu vou ajudar o meu paciente a cuidar dele se eu não cuido de mim? Porque sempre quando eu falo qualquer coisa, eu falo assim, faz em você primeiro. Ai, como que eu ensino o paciente a fazer uma respiração diafragmática? Eu vou lá e faço comigo para ver como é que é. Como que eu ensino uma atenção plena? Eu vou lá e faço para ensinar o paciente. Então, para eu ensinar meu paciente a se cuidar, a se amar, a ser autocompassivo, eu preciso ser primeiro, olha só. Porque senão eu não vou conseguir ensinar. Não se ensina uma habilidade que você não tem. E aí a gente peca, né? A gente acaba pecando, porque, de novo, o nosso olhar está sempre no outro, e não em nós mesmos. Então, é um momento também da gente entender e aceitar que a nossa dor, ela faz parte da experiência de ser humano. Ai, Camila, eu fui tentar fazer um negócio, deu errado. Tudo bem. Você não nasceu sabendo fazer nada. Você não nasceu nem respirando. Você sabia disso, que você teve que aprender a respirar? Porque antes você estava conectado lá com o cordão umbilical? Nem isso você nasceu sabendo. Pode falar, Luiz. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu tô tentando tirar, né, a habilitação da B, eu tenho a classificar, né? Aí eu fui fazer a prova, só que eu tenho tag, né? Eu tenho tag. Aí fui fazer a prova, cheguei lá, não vou ficar ansioso, não vou ficar ansioso, não vou ficar ansioso. Eu tomei se acalme antes, só que não deu conta. Aí fui fazer a prova. Na autoescola, né? Eu tava treinando lá, eu tava esquecendo a seta. Mas nas últimas aulas eu tirei e foi ótimo. Quando fui na aula prática no Detran, eu esqueci da seta na hora de entrar. Coloquei já quase dentro. Na hora de sair, antes de engatar a primeira marcha, eu coloquei a seta avisando que ia sair. Aí o rapaz disse que o cara que estava analisando, né? Disse que estava errado. Aí eu levei uma gravíssima na entrada e na saída. Aí eu entrei nessa hora eu fiquei me sentindo muito culpado mesmo. Eu, poxa, não acredito nisso não, não acredito nisso não. Me culpando, me culpando, me culpando. Aí eu fui pra terapia. Um dia de terapia, a pessoa, você se indignou em algum momento? Aí eu não me indignei não. Porque na minha concepção eu estava errado mesmo, mas tem que aceitar, né? Fazer o quê? Aí não, mas você tem direito de se indignar, sim. Aí eu fiquei pensando, porque quem disse a você que você não pode se indignar quando você não tem motivo de questionar se você estava errado ou não? Nesse processo depende só de você. Aí eu comecei a cair a ficha. Aí eu me indignei na sessão, porque eu era para ter ido na escola lá, questionado meu instrutor e perguntado se estava certo ou errado. E eu só fiz isso tudo depois que eu fui para a terapia, né? Então, muitas vezes a gente acha que não tem o direito de se indignar em algum processo da nossa vida, né? Mas a gente se parar e analisar, a gente tem direito sim de se indignar e verificar se é onde você errou e onde você não errou. Porque tem alguns processos na nossa vida que faz parte, não faz parte só, a culpa não é só nossa, né? É de outras pessoas. E a gente precisa saber aonde a gente errou, e a gente não errou, e se não errou, por que não se dignar? Até mesmo com as nossas preguiças de ir à academia, iniciar um novo hábito. A gente acha que a gente não tem esse direito de se dignar conosco mesmo, né? Então, isso foi um exemplo para mim, eu trago para vocês aqui, compartilho com vocês. Se indigne com algum hábito que você não tenha, né? Mas que a gente saia desse lugar e consiga ter novos hábitos, né? Então, é compartilhar com vocês aí. Eu não tenho nem mais o que falar depois disso, porque é isso. É isso, Luiz. A gente precisa entender que a gente pode se indignar, a gente pode se revoltar, a gente pode ficar chateado, ficar bravo,
A gente precisa se permitir também sentir. Minha gente, somos humanos. O que a Beth falou antes, né? Ela não pode ter um momento ali de humanidade. Cara, mas você não é psicóloga? Sim, amor, eu sou psicóloga, eu não sou o chat GPT. Que ele, você fala o que foi, ele fica assim, me desculpa, eu vou tentar melhorar. Ele é assim, feliz. Né? Parecendo um atendente de telefone. Tudo, sempre, não tem problema, chat. Né? Você tem problema, você tem conta, tem dia que você não tá bem, tem dia que você está revoltado, tem dia que você não queria trabalhar. E não é questão de você não gostar do seu trabalho, não. É que às vezes enche o saco, minha gente. Ninguém gosta de trabalhar, não. Eu falei para vocês. Trabalho era visto como um castigo. Só quem trabalhava eram os povos escravizados, para. E eu estou falando do Egito ainda, tá? Lá atrás. Enfim. A gente tem que entender que a gente pode e a gente deve aceitar as nossas emoções, se elas existem por um motivo. E sair desse local de passividade, né? Que é isso que o Luiz falou. Sair desse local de aceitar tudo. De não se revoltar, de não se rebelar. Por que eu não passei? Mas por que é uma falta grave? Foi um erro só meu? A gente tem uma cobrança tão grande em cima da gente que as pessoas cobram da gente. Parece que quando a gente vira psicólogo, a pessoa deixa de ser fulano. Você deixou de ser Luiz, você deixou de ser Camila para ser um psicólogo. Então, tudo que você faz, as pessoas fazem. Psicólogo? Vamos ouvir fulano porque ele é psicólogo. Fulano vai falar porque ele é psicólogo. Peraí, minha gente. Você não pode se estressar porque você é psicólogo. Sem condições. A gente assume agora a personalidade e a gente aceita, né? Porque eu não posso me revoltar porque eu sou psicóloga. É aí que eu me revolto mesmo. Pode falar, Paula, e a gente vai segue adiante. E também, assim, a gente pode se revoltar, a gente não pode falar nada, eu digo, daqui a pouco a gente tá sendo uma estátua. Igualzinho. Porque, assim, a gente é humano, a gente tem que se acolher também. E se o outro acolher, tudo bem, se não, problema dele. Exato. Eu já fui muito julgada aqui em casa, não, porque se você é assim, assado, eu devo saber uma coisa. Eu sou assim, desde pequenininha, ser psicólogo, não. Então, vão ter que, como dizia o Zagal, vão ter que me engolir. É isso, minha gente. Entender também que você não é um robô, você não é uma estátua, você pode ter seus sentimentos, você pode ter suas ações, e se o outro tem um problema com isso, o problema é do outro, não é nosso. E aí aqui eu trouxe outra provocação, que é que crença te impede. Frases como, se eu cuidar de mim, estou sendo egoísta, os outros vêm primeiro, e tantas outras acabam funcionando como regras invisíveis que nos mantêm presa num lugar de autocancelamento. O problema é que quando essas crenças guiam nossa vida, o resultado é claro. Nos perdemos de nós mesmos. Que é o que a Menezes falou, né? Você falaria isso para uma amiga sua, para um amigo seu? Você forçaria essa pessoa a continuar se desgastando ali? Ou você acolheria? Você confrontaria essa crença? O que a gente pode fazer por nós mesmos? E aí, para a gente começar entendendo um pouco melhor sobre isso, entre egoísmo e autorresponsabilidade. Você cuidar de si mesma não é o mesmo que excluir o outro. Existe um abismo muito grande entre autocuidado e egoísmo. Até porque eu não vou conseguir construir nenhuma relação com ninguém se eu não me autoconhecer, se eu não me amar, se eu não ser compassiva comigo mesma. Acabei de falar. Se eu não tenho essa habilidade comigo mesma, como que eu vou ter isso com outra pessoa? Egoísmo é quando eu ignoro o outro e priorizo apenas as minhas vontades. É passar em cima do outro. Agora, eu pegar, reconhecer que meu bem-estar importa também, isso é autorresponsabilidade afetiva. Eu falar, poxa, eu entendo que isso aqui é importante para você, mas se eu fizer isso, eu vou estar passando por cima de mim. E isso eu não posso tolerar.
Pode falar, Luiz. Já leu, já, não foi? Tá fazendo boa leitura, Camila, você, viu? A pessoa que evita confronto, né? Também pode ser visto como não tá, seria um ponto também nessa lista aí, né? Que evita confronto, né? E você também que não querer, você também não é ignorante, mas você também auto-sacrifica, mas também evita o confronto, dentro das vezes. Faz sentido Exato. aí? Faz, e se a gente for analisar, por que eu evito o confronto? Porque eu quero agradar o outro, porque eu quero que o outro me aceite, porque na minha cabeça eu me posicionar é confrontar. Só que aí tem até uma frase que eu acho que é do Manuel Bandeira, não vou dar certeza, que minha mente está muito embaralhada, mas diz que quando eu me calo para evitar um conflito do lado de fora, eu crio um conflito aqui dentro. E aí, novamente, eu estou priorizando deixar o outro confortável, ao mesmo tempo que eu me sinto desconfortável. Porque toda vez que eu me calo para evitar o confronto, eu estou aqui, engolindo sapo. E aí, novamente, eu estou priorizando outra pessoa e me deixando por último. Então, não é sobre você confrontar o tempo todo, de você bater de frente, mas você saber ser assertivo. Certinho. Verdade? Que a gente estudou lá na faculdade, não é você ser agressivo e impor, mas você entender que, olha, isso aqui é meu limite, eu não vou poder passar. Por mais que isso te incomode, por mais que isso te machuque, eu sinto muito, mas eu não posso passar por cima disso porque é o meu limite e eu preciso me priorizar. Simples. Então, a gente precisa também olhar, porque a gente também vem disso, de ficar evitando vários confrontos, e no final, o maior confronto que a gente vai ter que enfrentar é o nosso com nós mesmos. Então, sair desse papel de quem se abandona, esperando que o mundo adivinhe o que você precisa. Certo? Autocuidado, como a gente falou, é compromisso. Não é sobre descansar, de fazer skincare, nada disso. É um pacto. Eu me comprometo comigo, com a minha saúde, meu bem-estar e com a vida que eu quero construir. Quando você se cuida, você se posiciona no mundo de um jeito diferente, mais inteiro, mais presente e mais coerente com seus próprios valores. E aí eu trago como forma de compromisso, por quê? Porque é uma coisa que você vai precisar fazer diariamente, todos os dias. Não é uma vez só. Se eu me comprometi a ir na academia, eu preciso ir todos os dias. Se eu me comprometi... Ai, ela tá fazendo careta. Se eu me comprometi a ter um momento de descanso, não é uma vez só. Eu preciso ter esse momento constantemente. Por isso que desde a outra enquanto eu falei que é um caminho. Não é uma escolha. É uma escolha que eu vou fazendo todos os dias. Certo? Sozinha você vai, mas juntas a jornada fica mais leve, mais possível. Autocompaixão não é sobre perfeição, é sobre escolha diária. E vamos fechar aqui com essa provocaçãozinha. E vamos para a nossa prática. Porque agora a gente vai começar a se cuidar a partir de hoje. A gente vai identificar nossas crenças e vamos responder essas crenças com autocompaixão. Tá certo? Eu vou parar a gravação agora. Eu vou fazer um outro compartilhamento com vocês. Que a gente vai